Nós vivemos numa sociedade de cultura escrita, onde existem diferentes tipos de textos e onde a gente lê com diferentes propósitos. Eu penso ser responsabilidade da escola formar leitores para enfrentar esses textos e os autores desses textos. Por essa razão, é muito importante que esse leitor que está sendo formado pela escola seja um leitor crítico, seja um leitor autônomo, que construa estratégias e comportamentos leitores para poder ler essa diversidade de material escrito que existe na nossa sociedade. Quando o aluno tem que oralizar um texto, tem que decifrar um texto, e o propósito dessa atividade de leitura é somente responder a perguntas elaboradas pelo professor ou fazer boa vista perante uma audiência com a sua competência leitora, ele quase nunca se indaga sobre o conteúdo do texto que ele está lendo. Ou seja, a ele é negada a possibilidade de construir uma compreensão sobre o texto que ele está lendo, sobre o tema que é veiculado nesse texto que ele está lendo. Se a leitura é uma prática social e um leitor competente e proficiente aciona uma série de estratégias para enfrentar um texto, são esses comportamentos leitores que precisam ser objeto de ensino na escola. Comportamentos leitores são conteúdos que se aprende em ato, não são conteúdos que são ensinados aos alunos por transmissão verbal. Os alunos precisam participar de situações de leitura para que observem o modelo oferecido pelo professor nos comportamentos que ele adquire enquanto lê em voz alta e manuseia os materiais de leitura que são apresentados aos alunos e discutindo o modo como eles leem, discutindo sobre o texto que eles leem, no sentido de constituir uma comunidade de leitores que conversa sobre o conteúdo da leitura, sobre os textos que eles leem. A gente tem que considerar que, em primeiro lugar, é preciso que a escola se constitua como uma comunidade de leitores. O que isso quer dizer? Quer dizer que não só os alunos são leitores, como os professores, a comunidade de pais, enfim, toda a comunidade escolar. E é muito importante que haja um intercâmbio entre leitores dentro de uma comunidade leitora. É necessário que os nossos leitores aprendam a ler nas entrelinhas e aprendam a apreciar a qualidade dos textos literários que lhes são oferecidos. Então, nesse sentido, eu convido os educadores a pensarem, quais são os livros, quais são os autores que eu vou levar para a sala de aula? Ou quais são as leituras que eu vou realizar ao longo de um segmento da escolaridade para aproximar as crianças de determinados autores, de determinados temas, de determinados conteúdos linguísticos que são veiculados nos diferentes gêneros, que é importante que os nossos alunos conheçam. Por essa razão, se a função da escola é ensinar e se os comportamentos leitores são objetos de ensino, então vai ser preciso aliar os propósitos didáticos com os propósitos comunicativos que as tais práticas de leituras precisam ter dentro da escola. Os alunos devem ser convidados a ler para conhecer outros mundos possíveis, para conhecer uma diversidade de autores que são dignos de serem conhecidos pelas crianças. Eles têm que conhecer poesia, eles têm que conhecer fábula, contos. Eles têm que saber interagir com material informativo, que é onde eles vão pesquisar a maior parte do tempo na vida escolar, porque vão ter que aprender sobre conteúdos de diferentes disciplinas. Eu penso que é muito importante organizar as atividades de leitura, distribuí-las ao longo do tempo, pensar que papel a leitura ocupa no nosso planejamento semanal, por exemplo, ao longo dos dias. Quando nós informamos que é um autor que nós já conhecemos ou que é um gênero que nós conhecemos, isso permite aos alunos criar um horizonte de expectativa sobre o que vai acontecer naquele texto, o que é que aquele texto vai comunicar. É importante também que o professor, ao ler um texto em voz alta para os alunos, ajude os alunos a construir confiança no sentido de que eles podem construir uma compreensão a respeito do
texto que é lido. Por exemplo, não interromper a leitura para procurar o significado de palavras no dicionário, né? Poder deduzir pelo contexto, poder passar adiante, seguir adiante na leitura e perceber que o fato de não saber o significado de uma palavra não compromete a construção do sentido do texto é muito importante na construção de um leitor autônomo. A gente usa isso todos os dias na vida fora da escola, né? Em relação aos projetos didáticos, eles revestem de sentido as atividades todas que são propostas pelo professor, né? Quando eu tenho como meta, né, comunicar o que eu aprendi ao longo do tempo sobre um determinado tema, eu me envolvo muito mais com as situações de leitura, eu me comprometo muito mais com o meu próprio processo de aprendizagem. É por essa razão que organizar as sessões de leitura, de escrita, em torno de um projeto didático pode ser interessante no ensino da leitura. É muito importante também que o professor planeje o contexto em que esse tipo de proposta é feita pelas crianças. Ele pode, por exemplo, dizer para a turma dele, independentemente da idade, a gente sabe que os alunos de educação infantil, obviamente, não sabem ler e escrever convencionalmente, mas muitas vezes nas séries iniciais do ensino fundamental isso também é fato. Há sempre um contingente de crianças que ainda não dominam o sistema de escrita. Então, o professor pode planejar propostas de leitura em que as crianças possam acionar tudo que elas sabem a respeito do sistema de escrita. Por exemplo, ele pode chegar num dia na sala de aula e dizer, olha, eu trouxe 3 histórias para ler para vocês. Vocês vão votar e vão decidir que leitura eu vou realizar hoje no final da tarde. Vou escrever na lousa os títulos desses livros, tá bom? Então, ele pode antecipar para as crianças quais são os títulos. E as crianças vão olhar para esses títulos sem saber em que ordem eles foram escritos na lousa e vão tentar adivinhar onde é que está escrito o título da história que ela deseja ler. Então, elas vão poder estabelecer relações em relação à extensão do escrito, as letras iniciais, as letras finais, a partes dos nomes dos companheiros de classe que ela já conhece e que ela reconhece em outros escritos e que são referências importantes para ela tentar ler uma palavra que ela ainda não lê convencionalmente. A mesma coisa pode ser feita em relação às brincadeiras que se pode realizar no parque, ou uma lista de nomes de animais que são objeto de estudo na sala de aula. Enfim, é importante que não se perca de vista que nós temos várias frentes de trabalho em relação à formação de leitores.